Qual que é o desafio hoje? O trabalhador precisa se reinventar. Ele precisa, primeiro, ter um baixo fator RM, fator resistência à mudança. A pessoa que é muito engessada, muito sólida, quando fala em mudança, nós vamos mudar a nossa empresa, nós vamos sair do presencial, vamos para o home office, você vai ter que aprender a fazer live, você vai ter que aprender a fazer reunião com a empresa na videoconferência. Tem pessoas que têm alta resistência à mudança. Essas vão perder o emprego logo, logo. Nós temos que estar mais abertos. Existe um pensador já falecido, Michael Polanyi, que ele fala do paradoxo da humanidade, que nós somos capazes de coisas incríveis quando nós estamos em necessidade, quando nós estamos em crise, como é o caso agora. A gente faz coisas que nem a gente imaginava que iria fazer. Está valorizado também hoje nesse cenário o trabalhador ou o profissional que tem a capacidade de resolver questões complexas, fazer associações, e é por isso que eu uso essa metodologia. Quando me falaram, professor, fale sobre o futuro do trabalho, o futuro das profissões. Eu falei, eu não vou gastar 1 hora aqui só ficar falando o que está em alta, o que está em baixo. As pessoas vão desligar. Eu falei, eu vou desenhar o cenário, fazer uma análise de conjuntura e para que eles consigam fazer as associações. Como que está o mundo, para onde que ele vai? Então, o emprego está para cá, um está diminuindo, o outro está aumentando. Com base nesse método, nós vamos poder sempre fazer leituras do mercado de trabalho. Outro desafio hoje, ter opinião crítica e inteligência social. Veja, isso exige muito do trabalhador. Quando você vai contratar um recém-formado, quando você vai contratar uma secretária, quando você vai contratar um pesquisador. Hoje nós queremos pessoas também que tenham personalidade, tenham opinião crítica, mas ao mesmo tempo não sejam arrogantes. São pessoas que têm carisma, que têm simpatia, que tenham empatia. Hoje a exigência é alta, você tem que ser atualizado, você tem que ser conectado, você tem que ser bom e você tem que ter um certo carisma. Nós somos muitas vezes contratados pelo nosso currículo vitae, mas somos dispensados pelos nossos comportamentos temperamentais. É muito importante equilíbrio emocional. O que é o perfil do trabalhador hoje? Nós temos fronteiras mais largas para contratar pessoas. Hoje, um advogado aqui do Paraná pode fazer sustentação oral em Santa Catarina, Maranhão, posso fazer sustentação oral em outros lugares, porque é só ligar aqui a login e a senha. Então, a capacidade que nós temos hoje de buscar mão de obra de outras cidades, de outros estados, principalmente aqueles profissionais que trabalham com o seu computador no sistema home office. Então, isso acirrou a disputa por vagas, Estão se buscando cada vez mais os melhores profissionais. Existe um colunista da época, Mark Tawil, é brasileiro, apesar de ser nome, ele diz que o trabalhador tem que ter, aquele que está buscando emprego, ele tem que estar com uma boa educação, formação, ter oportunidade e um networking fora. Hoje, você fala muito isso, que você tem que estar nas redes, no Instagram, no Facebook, mas aqui eu faço uma observação. Só network, só ter seguidores, só ter Instagram, não quer dizer muita coisa. Até porque quando você tem muito seguidor, se você cai, o tombo é maior. Eu me lembro desse cirurgião plástico, o Dr. Denis, conhecido como Dr. Bumbum, que ele até num acidente lá, que ele foi ingerir lá silicone numa paciente, ela acabou morrendo, ele acabou sendo preso, como foi noticiado na mídia em 2018, ficou preso 6 meses. Na época ele tinha 655 mil seguidores e mesmo assim acabou tendo naquele momento uma frustração muito grande, mais ainda para a paciente dele. Tendências, e aqui é importante nós sabermos as tendências. A primeira tendência que eu quero sublinhar para vocês é a chamada gig economy. Esse termo de engajamento, gig significa engajar, somar, começou com o pessoal do jazz nos anos 40, anos 50, você ia tocar, uma banda ia tocar num barzinho, num pub da esquina, então sabe quem que toca sax, quem que toca piano, liga para o baterista. Então, esse gig é que nem você jogar futebol, quem que joga no gol, quem quer jogar com a gente, hoje às 19 horas tem futebol, você vai ligando para as pessoas, vai fazendo um gig, um engajamento e monta o time, ou monta a banda para tocar, ou monta aquele time para tocar um projeto. Então, essa é a tendência de uma economia colaborativa e também uma economia on demand, ou seja, sob medida. Hoje está meio escasso essa questão de você registrar alguém e pagar, independente se tenha muito trabalho ou pouco trabalho. Hoje a tendência é você pagar por tarefa. Realizou a tarefa, você ganhou teus honorários ou ganhou
o teu preço para a execução dessa microtarefa. Quando se trata de plataformas, hoje se fala muito em execução de microtarefa, que a gente chama isso de crowd work. Então nós temos lá, por exemplo, um site freelancer.com da Austrália. Você entra lá e diz, quem quer traduzir um texto do inglês para o francês, eu pago $10. A pessoa vai lá, se cadastra, faz, recebe. Quem quer fotografar a estante do mercado lá para produção e controle de qualidade que a empresa está pagando para monitorar a distância, eu me prontifico a fazer isso. Então, essa é uma tendência desse tipo de economia e que impacta o nosso trabalho, a nossa busca por emprego. Ensino à distância, formação à distância. Nós não podemos ficar parados. A pandemia não pode ser uma desculpa para nós, o isolamento. Você vai ter que estudar, abrir. YouTube tem muita coisa interessante. Faculdades, universidades, né? Conforme essa mesma pós, aqui a tradição tem Academia Brasileira de Direito Constitucional, ela pega lá os professores, sistematiza, lança. Quer dizer, nós não podemos perder esse tempo. Nós vivemos um mercado em constante transformação. Há quem diga, né, a consultoria McKinsey Global Institute diz que até 2030, 800 milhões de pessoas perderão empregos e 375 milhões mudarão de área. As coisas estão mudando. Nós estamos fazendo coisas que nós nunca imaginávamos que iríamos fazer em tão pouco tempo. E os mais afetados por essa crise de poucas vagas de trabalho e emprego são os jovens, que têm baixa experiência e qualificação, e aqueles que estão acima de 50 anos de idade. Vejam esta manchete ali da BBC News Brasil em Londres. Chego com experiência, né, diz uma pessoa lá acima de 50 anos, chego com experiência, mas querem juventude. Desemprego entre os mais velhos dispara com a pandemia. Então nós estamos vendo que se é muito jovem não tem vaga. Se está acima de 50 anos também já começa a ficar mais difícil. Hoje você fala muito do mundo VUCA, não sei se já ouviram falar nessa expressão, que começou quando o exército americano descreveu, ele estava ali numa guerra no Iraque, Afeganistão, e ele tinha que invadir ali outra cultura, uma cultura, outra religião. Então ele descreveu como é que estava o mundo, depois logo em seguida veio o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas, e aí então o exército dos Estados Unidos descreveu com essas iniciais o mundo VUCA, que é volátil, né? Mudanças bruscas, rápidas, flutuações de preço, de câmbio, incerto, né? Nós não temos mais previsão, até a nossa análise conjuntural é a curto prazo. Eu estou falando isso hoje, daqui 6 meses, um ano pode ser que já esteja diferente, tudo muito complexo, né? Antes da Guerra Fria, nós tínhamos assim um desenho, né? Capitalismo americano contra o socialismo soviético, a Guerra Fria era meio bipolar. Hoje nós temos a China, temos a União Europeia, temos a Rússia, temos aqui os Estados Unidos, que mudou de presidente, temos o Brasil. Quer dizer, hoje nós temos uma multipolaridade de forças, de tendências, culturas, e é também um mundo ambíguo, né? Uma confusão de significados. Nós não conseguimos diagnosticar tudo assim, em relação causa e efeito. E aqui eu faço uma observação importante para você que está me ouvindo. Quando você fala nesse mundo VUCA, estão ali as iniciais ali embaixo em inglês, né? Você tem que relacionar os 4 itens ao mesmo tempo. É uma descrição de como está o mundo. Só que hoje já estamos falando do mundo bunny, né? Que é o James Casey, que é um futurista, e ele falou isso antes da pandemia, em 2018, na Califórnia, num evento do Institute for the Future. Ele fala justamente que o mundo estaria mais quebradiço, mais ansioso, não é mais linear, né? Tem acontecimentos fora da curva, sem lógica nenhuma, decisões baseadas na urgência, um mundo quebradiço, onde nós temos que aprender com as catástrofes, e um mundo incompreensível, onde há uma sobrecarga de dados, e às vezes nós não podemos sequer distinguir o que é ruído e o que é um sinal de tendência que caminha a humanidade. Nem sempre estamos no controle, conforme demonstrou o Brasil, que hesitou em comprar vacinas, né? No primeiro momento, o executivo ficou meio indeciso, compra ou não compra, achou que os laboratórios que tinham que vir atrás de nós, porque o Brasil era um país grande, e nós ficamos no meio do caminho. Nós demoramos muito para comprar essas vacinas. Isso mostra um pouco o impacto desse mundo bunny, né? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Well, first, the citizens need to inform themselves about the new technological developments and the potential impact
on fields like economy or politics. Now, it's not that everybody needs a PhD in computer science. They don't. They just need to have a basic understanding of what is the potential of AI. I don't have a PhD in computer science. I don't know how to code computers. I only know if the computer is malfunctioning, close it down, and start again. That's basically the only thing I know. But to understand what AI might do to economics or to politics, you don't need a PhD. So that's the first thing, to educate yourself about, and it's important for everybody. Some people say, no, I'm too poor, I have other issues, that's not my priority. But it's going to have an impact on everybody, and actually on the poor even more than on the rich. If you don't educate yourself and you just allow other people to make decisions for you, it doesn't mean you'll not be affected. It just means you have no control over the future of yourself and your children.